Borsalino Kizaru, usuário da Pika Pika no Mi. O nome da fruta é esse mesmo. E não leva na maldade, não. Pika Pika no Mi, que em japonês significa luz, luz no Mi, ou seja, a fruta da luz. O usuário da Logia da Luz, Borsalino Kizaru é um dos almirantes da Marinha, e ele é o almirante de segunda geração já, visto que ele passou pela transição entre Sangoku e Akainu. Agora a gente vai falar das habilidades que a Pika Pika no Mi, a fruta da luz, concede a ele, que ela é uma logia e tem lá suas forças e suas fraquezas, e nós sabemos que as logias são muito poderosas, ainda mais a logia da luz, né? Importante mencionar que as logias normalmente são de elementos, tipo a Mori Mori no Mi, fruta da floresta, ou a Mago Mago no Mi, fruta do magma, ou mesmo a Mera Mera no Mi, fruta do fogo. São frutas de elementos. No caso da Pica Pica no Mi, a fruta da luz, ela é um elemento, o elemento luz. Então, o nosso amigo Borsalino Kizaru é capaz de se transformar e manipular luz à vontade. Ele pode criar, se transformar e manipular a luz à vontade. João, mas o que isso deixa ele de poderoso? Eu vou explicar. Como ele é usuário de uma logia, golpes normais não o atingem. Tiros, balas de canhão, facas e o que você quiser, mesmo socos ou golpes físicos, atravessam ele, porque ele pode transformar o corpo dele em luz. E a luz atravessa tudo. Então, golpes diretos não funcionam nele, a não ser que estejam infundidos em haki. Se você infundir um tiro de uma arma em haki, o tiro vai atingir ele porque está infundido em haki. Mas golpes diretos atravessam ele assim como atravessariam qualquer logia. É um padrão passivo das logias transformar o usuário no elemento em que eles representam. No caso do Kizaru, é a luz. E aí, todo que for jogado contra ele simplesmente vai atravessar, ignorando o corpo dele completamente. É por isso que ele deu tanto trabalho em Sabaody ao Chapéu de Palha, porque naquela ocasião nenhum deles sabia haki. Então o Kizaru era intocável. No momento lá em Sabaody, se não fosse o antigo pirata Silvas Reidi, ou o Rei das Trevas Meon Reidi, que peitou o Kizaru ali, ele deu uma segurada no Kizaru por uns momentos, o Chapéu de Palha teria um ido de F ali mesmo. Porque ninguém conseguiria tocar nele por causa da fruta dele, né? Que é uma logia e ia transformar ele em luz. Assim, todos os golpes do Chapéu de Palha, que naquela ocasião, como eu falei, não sabiam haki, iam simplesmente atravessar ele. Mas o Reid sabia haki, né? O Meon Reid sabia haki perfeitamente, por isso ele conseguiu literalmente tocar, né? Ele conseguiu encostar ali no Kizaru e fez mais do que só encostar. Ele nivelou ali, né? Ele estava nível almirante ali. Ele deu um clashzinho ali com ele e conseguiu dar tempo para os chapéus de palha escaparem. Mas ali foi mostrado um poder interessante ali do Kizaru, porque ele conseguiu segurar o Meon Raid, que é um feito, né? Que a gente pode considerar um feito de poder ali do Kizaru, porque o Raid é o Rei das Trevas, o braço direito de Gold Rogers. E embora ele esteja em idade avançada e longe do seu auge, ele ainda não é qualquer um. Tanto que o Garp falou que não mandassem qualquer marinheiro para pegar o Raid em Sabaody, porque ele ia amassar os marinheiros como se fossem latinhas de papel, né? Tinha que ser alguém do nível de um almirante para cima, para ter alguma chance com ele. E o Kizaru provou que um almirante tem um nível de poder razoável. Mas agora vamos falar das habilidades diretas da Pika Pika no Mi, a fruta da luz, que dá a ele algumas habilidades, alguns golpes nomeados, e a gente vai falar deles aqui. Durante esse mesmo embate entre ele e o Raid lá no arco de Sabaody, o Kizaru mostrou a capacidade de criar uma espada de luz sólida, que ele chamou de Espada do Paraíso. Ela é criada de luz sólida, né, de um feixe de luz comprimido e sólido, tipo um sabre de luz do Darth Vader ali, tipo um nível desse, que conseguiu bater um clash com a espada do próprio Raid, que é um espadachim muito habilidoso, e conseguiu ali empatar com ele de novo, novamente, um ponto a favor do Kizaru, já que o Raid era o braço direito do Gold Roger, e mesmo estando em idade avançada, mesmo estando velho, ele não é qualquer um, né? Mas ele mostrou a habilidade de poder criar uma espada de luz, o que é muito poderoso. Você já foi chutado na velocidade da luz? Um dos golpes que o Kizaru mais usa é um chute na velocidade da luz. Sim, ele te chuta na velocidade da luz. Velocidade é igual a força vezes impacto. Ou seja,
aceleração é igual a força. Uma conta de física que a gente aprende lá no ensino médio e que o Kizaru aplica durante seus combates. E vou te falar, esses chutes são muito poderosos. Lá em Sabaody mesmo, o Kizaru deu um belo trabalho para todos os supernovas que estavam presentes, incluindo Basil Hawkins, X-Drake, Scatman Apu, entre outros nomes. Bem, outra habilidade que o Kizaru usa bastante, inclusive usou na Guerra dos Melhores, é a Yasakani no Magatama, que a habilidade deve disparar uma chuva de projéteis, né? Ele se transforma em luz, se rematerializa no céu, né? E aí ele faz esses feixes de luz com a mão aí, igual vocês estão vendo brilhar, e daí ele dispara uma rajada de projéteis de luz muito poderosas, que ele chama de Yakasama no Magatama, que é literalmente uma disparada de rajadas de luz muito poderosas e capazes de criar explosões. Ele também dispara feixes de luz das pontas de seus dedos, mas não são feixes de luz comuns, são feixes de luz mais poderosos do que os tiros dos pacifistas, tão poderosos que ele chegou a ferir Marco de Fênix durante a Guerra dos Melhores. O Marco só não foi gravemente ferido porque a fruta dele, a fruta da Fênix, regenerou o ferimento, né? Ele também é capaz de criar um caminho luminescente para ele, depois ele se transforma em luz e começa a se refletir em superfícies, movendo-se na velocidade da luz. Mas guarda essa informação que a gente vai trabalhar ela mais para frente nesse mesmo vídeo. Vamos agora às fraquezas de Borsalino Kizaru. Primeira fraqueza, água do mar. Segunda fraqueza, Kairosaki. São padrões aí de todas as Akuma no Mi, né? Terceira fraqueza, no caso da Ogia, né, que usam a Ogia, é o Haki do armamento. Porque se você souber usar Haki, você pode sim causar dano em usuários de Ogia. Inclusive o Luffy fez isso aí em Egghead, olha. Ele desferiu um chutão que fez o Borsalino Kizaru defender ali com as duas mãos, porque uma só não ia dar conta de tanta pressão que o Luffy pôs nele aí no arco mais recente de One Piece. Então, no caso das Logias, o Haki do armamento também é considerado uma fraqueza, visto que tira a invulnerabilidade dos seus usuários. E no caso específico do Kizaru, ele ainda tem mais uma fraqueza, que é específica da Pika Pika no Mi, ou seja, específica da fruta dele. Eu coloquei um takezinho de vídeo para ilustrar melhor as capacidades de luta do Borsalino Kizaru e da fruta dele, né? A fruta da luz. Vocês podem ver aí que ele consegue desferir golpes poderosos. Inclusive, ele usa aquela equação física que eu mostrei para vocês. Que é a equação física muito simples. Velocidade é igual a força. Quanto mais ele exerce velocidade, mais ele exerce pressão, tornando os chutes dele ainda mais poderosos. Mas você lembra que a gente ia usar a informação daquele caminho de luz que ele queria com a mão e que ele tem que se refletir junto depois, que eu falei com vocês, né, alguns takes atrás? Então, a informação é a seguinte: a Pica-Pica no Mi, fruta da luz, concede a ele a velocidade da luz desde que ele se destransforme, ou seja, se ele transformar o corpo dele inteiramente em luz, ele pode sim acessar essa velocidade da luz, se refletindo em superfícies e depois se rematerializando em aspecto físico no local onde ele quer ir. Mas ele precisa criar aquele espelhinho de luz, né? E se desmaterializar para depois se rematerializar. E nesse período de tempo, sim, ele tem a velocidade da luz. Mas ele precisa se desmaterializar. E durante a desmaterialização, durante a transformação em luz pura, ele é vulnerável a ataques. É um instante muito rápido, mas se ele encontrar um oponente rápido, durante aquela desmaterialização, ele pode ser atacado por um usuário de haki do armamento e ir de base, se o golpe for muito forte, ele pode ir de F. Ele pode ir de F se o golpe for muito forte, porque naquele ponto em que ele está se desmaterializando para se rematerializar lá na frente, ele pode ser atingido. Nesse instante em que ele deixa o corpo físico e se torna luz, ele pode ser atingido. Porque mesmo no estado de luz pura, o usuário de haki do armamento pode atingir ele. Porque é uma fraqueza padrão das frutas Rogia. Então, quando ele tem que se desfazer, se desmaterializar para se locomover em altas velocidades, ele pode sim ser atingido. Então, essa é uma fraqueza exclusiva da fruta da luz, da fruta do Kizaru. Né? Aquele momento em que se ele desmaterializa para se rematerializar. Lembrando, essa desmaterialização é feita em instantes. Ele é muito rápido para fazer ela.
Então precisa ser um oponente também rápido, até mais rápido do que o próprio Kizaru, porque senão não conseguiria dar um golpe crítico nesse instante de vulnerabilidade que ele tem. Mas é uma vulnerabilidade que ele tem, né? Então a gente tem que falar ela aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para vocês verem mais vídeos e mais conteúdos da gente. Se você puder, me faça uma gentileza. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta de One Piece. Se você puder fazer mais um favor ainda, se inscreva no canal se não for inscrito. E se você puder me fazer mais uma gentileza, deixa um like aí nesse canal aí, para dar uma força para a gente no logaritmo do YouTube. A gente vem crescendo e a gente agradece a vocês pelo que está crescendo, o número de visualizações aqui do canal. Sem vocês eu não estaria conseguindo isso, então eu agradeço e peço para que vocês continuem me dando essa força, valeu? Tamo junto e até amanhã.